Olá! Hoje iniciamos as transmissões da TV Celso Furtado no nosso estúdio, em parceria com o escritório Normando Rodrigues. A gente está muito feliz de estar na nossa casa e a partir de agora a gente vai ter uma série de programas que serão transmitidos normalmente, ou na sua grande maioria, desse estúdio. Chama-se Roberto Saturnino Braga, é uma homenagem ao nosso ex-presidente, ministro, senador, prefeito do Rio de Janeiro, uma figura extraordinária do Brasil, que nós fizemos essa modesta homenagem para ele. Hoje, nessa estreia do estúdio, a gente vai estar fazendo uma homenagem ao nosso patrono, ao Celso Furtado, no dia 26, comemoração dos cento e 105. cinco anos, assim, 1920, comemoração de 105 anos do aniversário. Então, para nós é uma enorme honra estar fazendo então a inauguração do estúdio, o primeiro programa aqui, para exatamente comemorar o nascimento do Celso Furtado. Rapidamente, a gente vai tratar desses temas aqui com mais profundidade, mas só, obviamente, não preciso nem dizer que Celso Furtado é um dos mais importantes economistas brasileiros, é um grande inspirador de uma escola de pensamento, a qual tem uma longa tradição, não só no Brasil, como na América Latina, CEPAL. E só alguns breves comentários que a obra-prima dele, Formação Econômica no Brasil, já está na 60ª edição, não sei, Rosa, se já teve alguma depois da 60ª, e ainda é uma referência básica para a maioria dos cursos de graduação e pós-graduação em economia no Brasil. Ele, além dessa influência intelectual, ele teve uma importância muito grande como policymaker também. Em 54 ele era economista CEPAL, ele fez um plano de desenvolvimento, o CEPAL-BNDES, que depois foi o fundamento do programa do Plano de Metas, Juscelino Kubitschek. Em 59 ele foi o inspirador da fundação da Sudene, e ele depois a Rosa me diz quanto tempo ele foi superintendente da Sudene, tá certo? A gente vai tratar disso no programa também. Não, eu já sei, 6 anos. Foi também ministro de Planejamento em 63 e em 86 da Cultura. E foi embaixador da Comunidade Europeia em Bruxelas, né. Então cargos que ele ocupou, cargos, digamos, executivos. Como economista, além de toda a obra publicada, vários livros, artigos, ele foi convidado, depois de 64, pela Faculdade de Direito e Ciências Econômicas do Colégio de Paris, para assumir a Cátedra de Desenvolvimento Econômico. Ele foi o primeiro estrangeiro a ser nomeado para uma cátedra em tempo integral em uma universidade francesa. De 1982 a 85, ele tornou-se diretor de pesquisa da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Ele foi também professor visitante de diversas universidades, como Columbia, Nova York, a Cátedra Simão Bolívar, a Universidade de Cambridge. No Reino Unido, ele foi membro do King's College e Universidade Americana de Washington, D.C., né. Bom, então isso é só estamos só, assim, arranhando a superfície da trajetória extraordinária de Celso Furtado. Então, para fazer essa discussão sobre essa comemoração dos 105 anos de aniversário de Furtado, nós temos aqui Rosa Freire Guiara, viúva de Furtado, e a herdeira testamentária intelectual dele, que tem feito uma obra extraordinária de publicações, que eu acho que ela vai mencionar aqui, Rodrigo Medeiros, que está aqui com a gente também, e Carmen Feijó, minha colega E querida da UF durante muitos anos. Bom, então vamos lá começar nosso papo aqui e a gente vai fazer uma segmentação, uma periodização de 4 fases, do Furtado, tá. Primeiro a gente vai falar do jovem Furtado, que os eixos da sua formação, que a gente vai botar de 20 a 48, tá. Depois vamos falar do intelectual estadista, que vai até 64. Depois, o intelectual no exílio, que vai de 64 a 80, e ele fez, digamos, a gente pode dividir em 2 partes, uma primeira parte dessa obra que é ainda com uma grande reflexão sobre o Brasil, e depois ele dá um passo à frente e começa a fazer uma reflexão sobre o capitalismo moderno, e a gente vai falar um pouco do desenvolvimento e subdesenvolvimento, que esse ano está fazendo 50 anos. Eu sou meio ruim de conta, sessenta 74, 61. 60 60 anos, 60 anos, 61 anos. 61 anos do Nada como lidar com o economista, né, eles sabem tudo de sabem tudo, menos conta. trocar a lâmpada. Quando você é economista, precisa trocar a lâmpada, tá certo? E finalmente, de 80 até hoje, a gente vai falar sobre o retorno que ele teve ao Brasil com a anistia, e a gente tem ele tratou sobre economia, um ponto que a Rosa gosta muito, que é exatamente o trabalho do Furtado sobre cultura, e também foi um período da democratização, que ele, como a gente já mencionou aqui, ele participou do primeiro governo. Tá, então, Rosa, vamos falar um pouco então sobre a formação lá, o menino nascendo em Pombal, na Paraíba, eh eh seus primeiros passos, sua vinda para o Rio de Janeiro. Obrigado. Olá, tudo bem? Obrigada, Carlos. Obrigada, Rodrigo, por você estar aqui. Rodrigo, por acaso, mora
no Espírito Santo, mas estava aqui, a gente se encontrou outro dia, aí eu pedi para o Rodrigo vir para cá. Carmen, querida, a gente não está se vendo, mas eu sei que você está aí. Muito obrigada por inaugurar o estúdio, né? Com essa homenagem ao Celso. De fato, Celso nasceu no 26 de julho, junto, aliás, com a Revolução Cubana, né? 26 de julho também, né? E, bem, enfim, exatamente, eu acho que dá para dividir a vida de Celso em 4 momentos, né? O primeiro momento é até ele se formar, são os anos de formação, ele jovem, adolescente, jovem e tal. Ele nasceu no interior da Paraíba, sertão, numa cidadezinha cidade grande, chamada Pombal. Aliás, ele preferia dizer que ele era sertanejo, mais do que dizer que ele era nordestino. Ele achava que era um pouco diferente, quer dizer, o sertanejo é mais reservado, mais quieto, digamos, o do brejo, o do litoral, do Nordeste é mais expansivo e tal, e ele era mais sertanejo, digamos. Ele ficou lá até os seus 8 anos. Com seus 8, 9 anos, o pai dele, que era recém-formado advogado, vai para João Pessoa, eles vão todos para João Pessoa, a família se muda, e ele fica em João Pessoa, faz o que na época se chamava ginásio, num colégio muito bom que tem em João Pessoa, público, chamado Liceu Paraibano, e já não tinha mais estudo do que isso na Paraíba, quer dizer, ia até o que se considerava o último ano do liceu, que seria o primeiro grau primeira parte do secundário. E depois, então, ele resolve fazer direito. Eu acho que ele resolve fazer direito porque ele não pensava em economia propriamente. Mas tem, ao mesmo tempo, uma coisa curiosa: ele fazia diário quando ele ia para. João Pessoa era uma cidadezinha muito pequena, que as praias eram praticamente fora da cidade. Quer dizer, eles moravam no centro da cidade, que é um pouco assim no alto, né, naquele centrinho pequeno, e para ir às praias, sobretudo a Tambaú, a avó dele pegava os netos e alugava uma casinha de pescador lá em Tambaú, levava aquela criançada toda de caminhão no início das férias, ficavam lá meio acampados de qualquer jeito, no final das férias vinha todo mundo. Quer dizer, e Tambaú hoje é do lado da cidade, é tudo em Manaíra, tudo aquilo é dentro da cidade, né? E numa desses lugares, assim, dessas férias, digamos, que ele passou à beira-mar, ele escreveu num diário uma coisa muito curiosa. Ele tinha 17 anos. Eu tenho esse diário lá em casa, agora está nos arquivos dele, em que ele diz: eu quero escrever escrever a história da civilização brasileira. Ele não vai escrever uma história da civilização brasileira, mas ele vai acabar escrevendo uma história da formação econômica brasileira, né? E mais adiante ele vai escrever muito sobre cultura também. Quer dizer, ele tinha uma noção já nessa idade, ele tinha 17 anos quando escreve isso, 16 para 17, uma noção de que ele tinha alguma coisa a ver com o Brasil. E isso eu acho que é uma constante da vida de Celso, é se preocupar com o Brasil, o que fazer com este país, como pôr esse país nos trilhos, na hora que ele achava que estava fora dos trilhos. E eu posso te dizer, nós nos conhecemos no exílio, eu não era exilada, ele era, em Paris, e Celso pensava Brasil diuturnamente, quer dizer, não havia dia em que o Celso não fizesse alguma reflexão, e isso num ambiente que, claro que o Brasil estava presente, mas era um pouco distante, não tinha WhatsApp, você não sabia as notícias na mesma hora, era muito diferente, né? E ele tinha essa coisa de pensar o país, pensar o Brasil o tempo todo, que vinha lá dos 17 anos. Bem, depois disso, ele resolve então fazer direito, e o pai dele diz uma frase engraçada para ele, que tinha faculdade de direito no Recife. Ele poderia ter feito em Recife, era mais perto, né? Mas o pai dele diz uma coisa curiosa, diz: meu filho, se você quiser conhecer quem vai mandar no Brasil no futuro, vá para o Rio de Janeiro. E ele veio. Ele veio sozinho, a família ficou toda lá. Tem as cartas dele quando chega aqui, ele tinha 19 anos, chegou, fez vestibular, passou para a Faculdade Nacional de Direito, e ele sentiu muito. Para ele mesmo dizia, foi o primeiro exílio para ele. Ele era uma pessoa muito enfronhada com a família, eram 6 irmãos, na época tinha até mais, acho que eram 7, chegaram a ser 8, e ele vivia ali com os poucos amigos de uma cidade pequena, que era João Pessoa, com a família, e de repente vem para o Rio de Janeiro e fica sem conhecer ninguém, muito tímido, muito reservado, com pouco dinheiro, vai morar numa pensão da Lapa, ali, que é perto da Sala Cecília Meirelles, ali até eu localizei mais ou menos onde era a pensão,
E fica ali, quer dizer, o Rio de Janeiro naquela época era o centro da cidade, era o que ele frequentava. Ele ia a pé até a Faculdade de Direito na Praça da República, ele frequentava, ele sempre gostou muito de música, então ele frequentava às vezes concertos na Escola Nacional de Música, que era na Rua do Passeio, quer dizer, era tudo por ali, né? Ficava Teatro Municipal, a Associação Cristã de Moços, onde ele começou a fazer natação, quando ele tinha 18, 19 anos, tudo por ali, né, no centro da cidade. E ele faz direito, e eu me pergunto se houvesse da Faculdade de Direito já uma disciplina, algo parecida com direito econômico, talvez ele continuasse em direito e ficasse fazendo direito, mas não havia. Uhum. Ele acaba direito, quando ele está acabando direito, ele é convocado para ir para a guerra, para a Segunda Guerra, praticamente no mesmo momento, quer dizer, eles se formam, aquela turma se forma em dezembro de 44. Ele já está convocado, já fez CPOR, já está convocado para ir para a guerra, não sabia que momento ia, e nos primeiros dias de janeiro ele vai para a Itália. E aí, bom, aí ele volta da Itália convencido de que direito não é a dele, que ele quer estudar o Brasil, que ele quer estudar ciências sociais, e aí começa a vida dele, mas ainda não acabei esse tempo ainda, até do 48, só para terminar, ele fez uma certa economia, curiosamente, durante a guerra. O governo brasileiro, com os pracinhas, fazia o seguinte: o soldo, que eu não tenho ideia quanto era, eu fiz um cálculo depois, num dado momento, era em torno de $110 por aí. E que não era mal. Não era mal. Não era mal. E eles dividiam em três, quer dizer, eles mandavam um terço para o soldado que estava na Itália, um outro terço ficava com a família, que de modo geral, quer dizer, ia muito pracinha, que precisava ainda, que era rimo de família, ou que sustentava mãe, ou até filhos, né? Enfim, então ficava com a família, e a terceira parte ia para uma caderneta de poupança na Caixa Econômica. Então, quando o Celso chegou, a família dele não precisou usar o terço que lhe cabia. E ele pegou esse terço que a família guardou, porque não precisava, e mais da Caixa Econômica, e deu um dinheirinho, deu um dinheirinho. E ele, então, conseguiu, com esse dinheiro, ir para a França, tentou uma bolsa nos Estados Unidos, não conseguiu, e aí foi para a França. Foi para a França e já para fazer já a economia, quer dizer, que era dada na faculdade, é dada até hoje, na Faculdade de Direito e Ciências Econômicas, que é ali na Sorbonne, e ele já vai fazer economia. Então ele volta, aí assim, acaba, digamos, os anos de formação, ele volta com diploma debaixo do braço, doutor em economia. Aí já vai ser outra fase, que eu não sei se você quer que eu pare por aqui, depois a gente Vamos falar um pouquinho, que o Rodrigo talvez queira. Bom, nessa fase é justamente essa fase que ele faz de economia e desse período que sai o Sua Grande, né? Ele vai somando pedaços para chegar até sua grande contribuição. Eu te digo mais, Carlos, eu acho que nesse meio tempo, quer dizer, ele está, quando ele está fazendo economia, direito no Rio, o DASP era uma novidade, né? Fazia poucos anos que existia o DASP. E vários amigos dele, o Cleanzo de Paivalete era um deles, e outros também, amigos dele, resolveram fazer concurso para o DASP. Concurso para o DASP era técnico de administração, o técnico de organização chamava na época, não chamava técnico de planejamento, não, ele chamava, a organização era, a palavra que se usava era do planejamento, era organização. Ele faz um concurso para o DASP, em 43, ele passa bem, o Cleano também passam bem, ficam trabalhando no Rio de Janeiro. No ano seguinte tem outro concurso para o DASP, desculpa, primeiro em 42. Em 43 tem outro concurso para o DASP, como se chamava, os DASPinhos. Quer dizer, Ele passa enquanto estudante? Ele passa nos dois. Ele estudando direito. E ele, no segundo, ele passa também. Aí era... o DASP criou, quer dizer, a ideia era formar bons quadros, né, para a administração pública. Depois do DASP federal, vários estados fizeram o que eles chamavam de DASPinho. E o Estado do Rio fez também, era o Amaral Peixoto, o governador do Estado do Rio, e faz também o DASPinho. E o Celso faz o concurso do DASPinho e passa também, como técnico de administração. E aí vai trabalhar em Niterói. Na verdade, ali, quer dizer, antes dele ir para a guerra, até ele começa a escrever, ele fica maravilhado com a descoberta do planejamento, da organização, dos textos. Tinha muito texto americano, né? Muito anti-americanos que estudavam. Tanto que a tentativa de bolsa dele para os Estados Unidos é para estudar digamos, a organização territorial americana, entre os condados, os municípios, não sei o que, aquela coisa toda americana, as cidades e tal.
Quer dizer, ele já estava, digamos, um pouco se afastando do direito, né? Sim, Ele já estava indo para o lado do planejamento, da organização, já não estava muito querendo estudar mas direito. na França ele muda radicalmente. É isso que eu estou falando. É isso que Na talvez França, os aí ele já convidados. vai, exato, ele já É, vai a- fazer aí como a trajetória dele acaba enveredando pela pela economia, economia planejamento, e isso. planejamento. E, bom, e ao final, acho que a gente pode, nesse primeiro esforço, nesse primeiro momento aqui, né, falar sobre formação econômica, né? Que eu acho que é uma. Isso, mas aí já é o segundo, já é o terceiro, o É, segundo momento, digamos assim, né? mas eu acho que, digamos assim, a obra, a trajetória dele até chegar, não sei se você quiser falar da trajetória dele até chegar à formação econômica Não deixa de ser curioso que o rapazinho lá de 17 anos que disse que escreveu uma história da civilização brasileira, ele ainda põe civilização com caixa alta, assim, para chamar bastante atenção. que é civilização. 20 anos depois escreve formação. Ele escreve com 17, digamos, em 37, 20 anos depois, em 57, ele já tendo feito um monte de coisa, ele vai escrever a formação econômica do Brasil quando ele está em Cambridge. Mas aí já ele já passou 10 anos da CEPAL antes disso, né? E aí ele vai para Cambridge e escreve o livro que hoje em dia acho que é o livro mais conhecido dele, né? Que é a Formação Econômica do Brasil. Mas, Rosa, a gente poderia falar um pouquinho antes, talvez, da formação econômica, a formação econômica do Brasil, a formação econômica dele na França, nesse primeiro momento, como isso, quem influenciou. Então, no primeiro momento, quando ele chega lá, ele chega no meio de um semestre. Então, não dá para ele se matricular na Sorbonne direto. Então, ele consegue se matricular no Instituto de Ciências Políticas, que é o Sciences Po, né, hoje em dia, ali na Rue Saint-Guillaume. E lá ele fez algumas descobertas que ele reconhecia, que foi lá que foi feito, ele já estava com tempo. Foi, por exemplo, Marx. Ele leu Marx, ele tinha um professor, que é o François Cornu, que era um grande teórico marxista francês, que foi inclusive do Partido Comunista Francês, que era professor. E tinha já as leituras, o que houve depois aqueles seminários para ler o Capital, ele leu lá, tanto que os livros, o Marx, primeiro que ele leu, é em francês. Os livrinhos eram livros de bolso, né? A França tinha saído da guerra, estava no pós-guerra imediato, e não havia praticamente o papel bom de livro para fazer livros. Então, o normal era um livrozinho papel mais michuruca. E eram feitos pelas gráficas do Partido Comunista. E Marx foi aí que ele leu. Todos os tomos de Marx que ele tem, que estavam na biblioteca, são vários tomos. Lenin também, ele leu tudo isso naquele momento. Isso foi uma descoberta que talvez, se ele tivesse ido direto para a economia, ele talvez não tivesse feito de tal forma com tanta assiduidade, com tanta profundidade. Quer dizer, eu acho que Celso teve, a meu ver, quer dizer, ele teve uma visão humanística e jurista, digamos assim, nos anos da Faculdade de Direito. Depois desse ano que ele passou na Sciences Po, nas Ciências Políticas na França, teve uma visão também muito ampla de ciências políticas, de sociologia, de ciências sociais, quer dizer, aí a coisa abrangeu também. Ele chega à economia já com uma bagagem de duas faculdades, digamos assim. Não foi faculdade propriamente, as ciências políticas, mas foi um curso importante que ele fez lá também. E depois, aí ele chega na economia, eram aqueles... Eu não sei bem quem eram os professores, eu até sei os nomes, mas uma que foi uma presença que ele até não teve muita aula com ele, não. Ele teve muito contato com ele, mas foi depois, foi o François Perroux. Que o Perroux ainda não era um grande professor, pelo contrário, naquele momento ele estava muito mal visto, porque ali nós estamos falando do pós-guerra imediato, né? Estou falando de 46, 47. E estava aquele momento que a França, que tinha sido ocupada pelos alemães, durante a guerra, pelos nazistas, ainda estava acertando as contas consigo mesma, né? Então ainda havia muitas desconfianças, fulano colaborou, não colaborou, e tinha uma espécie de mal comparando, um mini tribunal dentro de cada universidade. E o Perroux chegou a ser julgado, foi absolvido, mas chegou a ser julgado por seus pares, digamos assim, para saber se ele teria ou não colaborado. Mas acho que isso foi uma... Mas o Perroux, quer dizer, era um dos professores, né? Foi intelectual do que propriamente um professor. Eu acho que isso é inclusive tem trabalhos da literatura econômica que exatamente discutem essa influência de Perroux Agora, teve uma outra coisa que eu acho que na França ele passou 2 anos, quase 3 lá, que foi uma grande descoberta, a gente vê isso um pouco pelos diários, era a cultura francesa. Quer dizer, os teatros, então, uma loucura. O teatro foi uma coisa assim inacreditável dele poder ir ao teatro. E tinha aquele esquema da França que você, com carteira de estudante, você pode
você encontra lugares com 1/3 do preço, 1/10 do preço. Então ele ia tudo quanto era teatro. Aqueles teatros mais clássicos da comédie française, aquela coisa toda, mas ele descobriu o teatro e ficou maravilhado. Jean Anouilh, todo aquele pessoal do pós-guerra, ele ficou maravilhado com aquilo. Quer dizer, o teatro, sem dúvida, cinema talvez menos, eu acho que não tinha muito. A rádio francesa, que era muito forte, a rádio francesa estatal, ele também ficou maravilhado com programas de rádio, ele fala, enfim. Mas Ele fez umas viagens pelo leste, ele fez 2 viagens pelo leste, que foi interessante. Ele foi até o... ele teve, são aquelas viagens de férias, né, que tem na França para estudantes. Foi uma reconstrução de uma estrada na Bósnia. Os países do leste muito destruídos estavam convocando estudantes, exato, como voluntários para pegar no batente, né? E Celso foi para uma reconstrução, ficou na Bósnia 15, 20 dias por aí, e depois ele fez uma outra para a Tchecoslováquia. Também no esquema de ajudar, digamos, a reconstrução. E, curiosamente, só um detalhe para a gente ver como é o nosso país, nesse momento ele escreveu vários cartões postais, quer dizer, que vinham abertos, sem envelope, né? Para os amigos aqui do Rio, para os meus amigos do DASP, aquele pessoal todo, e esses caras dizendo que isso aqui é muito bonito, tá? Realmente os países do leste estão se refazendo, estão tentando se reconstruir e tal. Esses cartões, anos e anos depois, a gente descobre que foram parar, evidentemente, na ficha dele aqui dos devidos SNIs da época, dizendo que tinha estado na reunião do Cominforme, na inauguração do Cominforme, coisa que evidentemente não é mentira, e que ele era um comunista, porque ele tinha... Enfim. Não foi a primeira vez, não. Foi. Mas, bom, Rodrigo, não sei, algum comentário sobre alguma herança intelectual que você quer destacar? Com certeza, mas será que não seria melhor colocar Carmen antes? Carmen, estamos aqui, se você quiser, estamos na ordem aqui, ordem do relógio aqui ou da ordem... Não sei se... Então, é sempre bom, para eu falar, então, antes de mais nada, obrigada pelo convite, é uma grande honra estar aqui participando desse momento inaugural do estúdio. Então, com esse tema tão honroso, né, que é celebrar a memória do patrono do centro. É sempre uma delícia ouvir o relato da Rosa sobre, né, o jovem furtado, porque assim nos aproxima, né, assim, do intelectual que todos nós admiramos, né? Mas do ponto de vista assim de informação, eu bebo nas palavras da Rosa e nos vários testemunhos que ela deu nas entrevistas, inclusive lembrando que no centenário do aniversário do Celso Furtado, o Centro Celso Furtado, né, lançou um número especial do Caderno do Desenvolvimento, onde a gente tem, então, uma entrevista com a Rosa e com a participação de outros colegas na época, para comemorar a data de 100 anos. Então, também me sinto muito feliz de estar também podendo comemorar os 105 anos, né? Tanta coisa se passou. Mas eu devolvo a palavra. No momento é isso. Obrigada. Bom, boa tarde. Nós estamos aqui uma tarde, mas quem nos assistirá provavelmente vai ver em horários alternativos. Quero agradecer muito o convite aqui feito pela Rosa para estar aqui nesse momento tão especial de comemoração, né, dos 105 anos de nascimento do professor Celso Furtado. Agradeço ao Carlos também aqui pela recepção aqui no estúdio, que leva o nome de uma pessoa muito relevante, muito importante para o centro, mas também para a cidade do Rio de Janeiro e para a política brasileira, que foi o Saturnino Braga, senador, né, que teve posicionamentos muito importantes enquanto senador da República. Então, é um momento de grande alegria. Esse primeiro momento de intervenção que a Rosa foi descrevendo aqui, a trajetória do jovem Celso Furtado, me lembrou muito de um livro que eu li dele, autobiográfico, Fantasia Organizada, que é um livro que eu gostei muito daquele livro, né? Onde ele faz exatamente essa descrição que a Rosa, claro que o livro com menos detalhes do que ela com certeza, né, conhece e coloca para a gente aqui, mas o que me
deixou muito impressionado naquele livro foram dois momentos, duas situações. Primeiro, é exatamente essa, quando ele retorna à Europa depois do fim da guerra e constata, né, que a Europa não se ergueria sozinha, né, vamos dizer assim, por movimentos espontâneos. Havia necessidade de planejar a reconstrução da Europa, né? Então isso me deixou marcou muito na época, né? Quer dizer, e outro ponto também, mas aí não entrou ainda nesse ponto, que é o projeto de constituição da CEPAL, né? Mas isso nós não entramos ainda, mas essa parte da reconstrução, do esforço e da mobilização através do instrumento do planejamento, para mim ficou uma coisa muito marcante, né? Porque, como Rosa mesmo disse, né, era um assunto de interesse dele bem antes, né, Rosa, desse momento final da guerra, que já havia essa visão de que, como você falou, o termo que se usava era organização, né? Organização, Planejamento, né? Porque eu acho que o termo planejamento ficava muito associado vamos dizer assim, à União Soviética, né? Quando se falava em planejamento, parecia que vinha uma ordem que, se ninguém cumprisse, era Gulag. Então, o termo planejamento ele ficou muito marcado historicamente e sempre se buscou, assim, vamos dizer assim, sob essa influência anglo-saxônica, adotar outros termos, como organização, gestão, gerenciamento, né? Tem um termo aí que um colega nosso gosta muito, que é o tal do projetamento, né? Mas é planejamento, né? É planejamento. Não dá para fugir muito disso, né? E assim como o professor Celso Furtado se encantou com essa questão do planejamento, da reconstrução, até liberais mesmo na Europa aderiram a essa visão de que, olha, não tem jeito, né? Para a gente reconstruir somente com um planejamento, ou seja, o Estado se fazia necessário do ponto de vista de reconstrução de padrões, vou chamar civilizatórios, né? Que a Europa, enfim, estava acostumada, né? Essa questão do leste europeu ela é muito interessante, porque quando você citou Bósnia, né, Rosa? Era a Iugoslávia, né? Iugoslávia. e, obviamente, nesse período, a União Soviética estava em Berlim, não é isso, gente? Assim, né? Ainda não havia o muro, ok, não havia o muro é um pouco depois, né? Mas havia uma presença soviética, né? Que estava, vamos dizer assim, dos Urais até Berlim, né? Então é claro que esse episódio que você citou, né, de que o fato de ter visitado para verificar e até ajudar, né? Como é que isso, anos depois, o quê? 20 anos depois, né? Mais ou menos isso, né? Não sou só eu que faço mal conta, não. Depois de... Não, porque é dessa época do retorno à Europa, né? Depois você falou que essa visita estava na ficha sim, dele. sim, anos depois. Mas foi na mesma época, quer dizer, o que ele não imaginava era que os cartões postais que ele mandava de uma ponte bonita em Praga, ou de uma coisa assim qualquer, que tinha dentro do Daspinho, dentro, portanto, do Estado do Rio de Janeiro, digamos, Palácio do Governo em Niterói. Mas isso ficava, certamente era o correio que passava. Isso era... Não, ou não, quer dizer, a gente está em 46, a gente está no Dutra, né? A gente está em 46, 47, por aí. Quer dizer, nada impede também que tivesse ali alguém que seguisse os passos, digamos, dos funcionários públicos e que dissesse, olha aqui, ó, Celso Furtado lá na Bósnia elogiando o comunismo, olha aqui. Aí daqui a pouco aparece. Só um instantinho interrompido, anos depois, quando veio acho que foi Lula 2, quando houve aquele habeas data, eles abriram os arquivos dos SNIs da vida e tal, para quem tivesse se sentido perseguido pudesse pedir os arquivos. E Celso não queria pedir e tal, não sei o quê, e eu fui insistindo. Ele acabou pedindo, mas não os de Brasília, não os federais, o do Rio de Janeiro. Nós fomos ao Arquivo Público do Rio de Janeiro, aqui ali na Praia do Flamengo, Praia de Botafogo, e ele pediu os arquivos dele, o que havia sobre ele. E nós recebemos e foi um choque, porque aí que tinha lá. E é curioso, porque os arapongas, na época, não sei se ainda se usa essa palavra, quer dizer, os agentes secretos nossos, os homens da nossa inteligência, com I maiúsculo,
eles repetiam. Então, horas tantas, o Celso começa como o elemento comunista, então era o elemento. Depois aí vem era um copia e cola, na verdade. Hoje em dia, aqueles agentes não tendo muito o que fazer, copiava. Tem trechos que se repetem em 46, 48, 52, quando ele entra para CEPAL, quando ele está aqui no CEPAL BNDE, está tudo lá. Tudo lá. A ponto, quando chega a Juscelino, tem esse, é o grand finale, é a cereja do bolo, um relatório dizendo para Juscelino: o senhor vai empregar este homem, e aí é riscado assim com, não sei se vocês lembram, tinha um lápis que era azul de um lado e vermelho do outro, aquele lápis, ele riscava assim, comunista, e ele risca, não sei quantas vezes. Isso era um dos militares que fazia, quer dizer, muita falta do que fazer, né? Vamos combinar, né? Enfim. Bom, como eu tinha falado aqui, eu queria puxar um pouquinho a brasa aqui, porque acho que a gente tem que falar, não tem que falar de formação econômica, que é uma, para mim, eu acho uma obra-prima e que para mim foi muito importante. Eu também não sou economista, vim de outro, não, mais longe ainda. É verdade. Então, mas de qualquer forma, é só para a gente mapear aqui que a tese dele de doutorado foi de 48, como a Rosa falou, é Economia Colonial do Brasil dos séculos XVI e XVII. Tá certo? Isso foi a tese que ele fez lá na Escola de Ciência... Isso, lá na Sorbonne. Na Sorbonne. E depois tem um livro de 54, que é importante, uma economia brasileira, contribuições, análise do seu desenvolvimento. E alguns pedaços aqui acabam se encontram isso. na formação. E a formação econômica, 58, 59, até tem uma história interessante, que talvez algumas pessoas conheçam, que ele perdeu os originais, e parte disso ele teve que retomar a partir de uma coisa que pessoas que estão assistindo, jovens, existia uma coisa chamada carbono. Não, era microfilme. Era microfilme, eu achei que era carbono. Era mais velha. O que é mais velho? Carbono ou microfilme? Não, porque a primeira versão ele escreveu à mão, ele não tinha máquina de escrever. Então era micro... Mas quem fez a microfilmagem? Então, ele está indo lá levar o livro inteiro, tudo escrito à mão. Ele tinha uma letra boa, Celso e tal, escreveu da mão. Ele vai levar isso para o Correio de Sua Majestade, que todo mundo confiava. E você estava em Cambridge? Em Cambridge. Quando ele acaba o livro? Quando ele acaba o livro, Tá. E Correio de Sua Majestade, imagina, Correio inglês, era confiança absoluta, alguém vai achar que vai acontecer alguma coisa. Mas um amigo dele, que a gente infelizmente não sabe quem é, mas enfim, era um conhecido dele lá de Cambridge, disse: você vai mandar tudo isso, deixa ficar na universidade, o rapaz era ligado a alguma universidade, algum college de lá, que eu não sei qual, a gente tenta fazer um microfilme. E fizeram microfilmes. Então foi uma Por sorte. Aí, eu achava que tinha sido salvo pelo carbono. Então, não, porque ele não tinha máquina de escrever ainda. Ele não tinha levado para lá a máquina de escrever. Aí ele manda e dizendo e o pai do Celso dizendo: olha, mas não chegou. Porque ele mandou primeiro para o pai, né? Não chegou. Chegou uma hora que eles foram ver o que era. Isso só para contar novamente o que é o Brasil. Era um livro de economia, né? Quer dizer, do Brasil, economia, tudo que você quiser. Aí não houve jeito. Aí o Celso disse, então foi ver o Correio de Sua Majestade, e o Correio de Londres disse: olha, deu todo o itinerário. Pegou o avião, não sei de onde, foi para não sei aonde, chegou em São Paulo. São Paulo não tinha aeroporto grande ainda, Rio de Janeiro, enfim, deu todo o itinerário. E nada de aparecer. Aí ele foi indenizado, um cheque de 10 libras, 15 libras, sei lá o quê, que ele nunca descontou esse cheque. Ele falou assim: isso é uma curiosidade, ser indenizado pelo Correio de Sua Majestade, eu vou guardar esse cheque. E aí foi ver, aí que foi uma boa coisa, foi ver os microfilmes, rezando para tá bom, e estavam. Aí sim, ele já tinha ido passar férias em Roma e comprou uma máquina de escrever. Então ele já, então eles viam o microfilme do... e batendo. Tá, entendi. Tá. E mais só uma curiosidade, quando eu estava falando do que é este país, ele vem para cá, depois vem para cá, e já numa posição muito alta, vai ser diretor do BNDE, ainda na época, né? Ele aí resolve fazer uma pequena investigação, tinha um contraparente dele que era um general ou algo do gênero, e vai ver o que estava aquele envelope, onde é hoje o CCBB, que ali era a sede central dos Correios, está lá jogado, escrito material subversivo. Então existia. Existiu, claro que existiu. Quer dizer, e ele recuperou, e está lá em casa esse material. Então não foi uma perda. Na verdade, foi um extravio, digamos, intencional. Agora, e tanto que tinha outro nome, chamava Introdução à Economia Brasileira. Não chamava Formação Econômica. E agora, se pegar um envelope, um livro, visivelmente escrito à mão, eu escrevia material subversivo... Isso em pleno J. Não, ele chegou no Correio Central, no Rio de Janeiro, ali onde é o CCBB, ali do lado. Alguém viu: o que é isso, esse monte de folha aqui? O que é isso?
deve ter lido aberto, leu uma, duas Sim, frases e mas por que achou. não distribuiu? Não, eu tinha que ter chegado na casa Na do casa pai do dele? Celso, claro. Esse que é o ponto. Achou que era material subversivo, deixou lá para ser Não, isso que eu tô investigado. falando. É. Não foi um extravio. Não, e curiosamente, isso é os anos Juscelino, né? Anos dourados. Os chamados anos É. dourados, né? Quer dizer, você imagina quando não eram dourados. O do Dourado ao chumbo no Brasil, a Isso. distância é bem pequena. Vocês nunca fizeram uma ligação, desculpa interromper, Rosa, desse episódio com o episódio anterior dos cartões? Vocês nunca fizeram uma ligação? Mas provavelmente é o mesmo tipo de gente, quer dizer, acha que é esquisito. O que esse cara tá jogando? O que é esse monte de papel aqui? Eu não sei o que passa na cabeça de um censor da Central dos Correios do Rio de Janeiro. Deixou lá num canto. E esse general, que era contraparente do Celso, achou. E devolveu para ele. Disse assim, não, isso não é nada subversivo, isso é o Celso Furtado. Aí o Celso já era, digamos, importante. Já tinha o livro, inclusive, publicado. Já tinha um livro. Aí devolveu para ele. Falou, não, vou levar. Aí devolveu agora. Ah, que legal. Bom, mas então, só que pra gente, só para também, Rodrigo e Carmen, pra gente falar. Bom, para mim, e acho que para todos nós, né? A leitura, como eu falei, não era economista, então quando eu li esse livro, para mim foi um negócio assim extraordinário, porque era o que eu queria entender, né? Eu queria entender economia a partir de uma ordenação histórica, material, não é economia, onde as relações sociais, de uma forma muito importante, influenciam e condicionam a evolução econômica, como a evolução econômica acaba também né, fazer um jogo de condicionando as relações sociais e explica de grande medida como a gente chegou aqui. Sempre o livro é uma formação econômica que a gente é incapaz de entender o Brasil sem entender como a nossa história foi construída e dessa forma, assim, registrando ou enfatizando relações sociais, mas materiais de produção, como as condições materiais de produção influenciam as formações sociais e esse jogo, né, essa dinâmica que eu acho que é a base nossa, né? A gente sabe que economia em si não se sustenta, exatamente não chega tão longe sem história e a gente procura nós economistas, procuramos dar história justamente essa fundação, esse fundamento material que é tão importante para explicar quais relações de produção, do modo de produção, né? Como a economia evolui e como isso impacta na sociedade. Então, como é que, para vocês aqui também, Carmen, e para vocês, como é que foi o impacto? Se foi tão grande como para mim, que vim de uma nada a ver, ou você? Bom, com certeza é a hora que eu acho que o aluno começa a se identificar, né? Aqueles que têm já mais uma sensibilidade para ciências sociais, né? Eu acho que o Formação Econômica do Brasil ele acaba atendendo bem essa expectativa de mostrar a economia como uma ciência social, né? Porque o método adotado, né? É um método histórico, né? Estrutural, né? E isso dá muita concretude, eu acho, né? Para o entendimento de relações complexas, né? Então, acho que isso que faz, eu acho que a força na minha avaliação do livro, né? Essa penetração, então, e a importância que é que ele seja é, assim, leitura obrigatória na formação básica dos graduandos em economia e outras ciências também. Então, eu só ter, a persistência, né, do livro, a força dele está nesses fundamentos, no fundamento do método de Isso, análise. eu acho que é exatamente isso que você tem toda a razão. Acho que tem que sublinhar isso, cara, porque, desculpe te interromper, mas é que existem hoje em dia, óbvio, uma literatura enorme que problematiza a ciência, isso nunca para, você faz novos estudos, mas o método, como ele formaliza, como ele sistematiza o processo de evolução, isso eu acho que é para sempre, entendeu? Isso é uma herança que não tem nova descoberta de dado, de coisa que substitua esse método, essa forma de pensar, né? É. O jeito que a cabeça da gente acaba sendo influenciado para sempre pelo método do Furtado. Acho que Isso é revolucionário nele, entendeu? Então é isso que constitui essa obra genial, né? Esse legado que ele deixa. Ele está muito bem fundamentado numa coisa sólida, lógica, né? E que contrasta muito com outras vertentes dentro da economia que vão seguir outras metodologias, né?
que vão se tornando tão distantes da realidade e acaba a gente se perdendo essa noção do social, né? E do cultural, como ele veio a concluir ao longo da vida, né? Que é tão importante também. E aí, Rodrigo, você, como é que Eu queria, bateu o negócio em você? assim, o primeiro livro, eu estava pensando, né, de ontem para hoje, qual tinha sido o primeiro livro que eu li do Celso Furtado? Eu tive muita dificuldade, mas depois eu me lembrei que foi exatamente o último que eu li e o último que eu comprei, que é o Mito do Desenvolvimento Econômico. Então, o primeiro que não, você leu foi o Mito. mas calma, eu li o Formação Econômica. Não, eu sei, Então, mas historicamente foi o primeiro. É engraçado. é engraçado, não, porque eu peguei na prateleira de uma tia minha que era economista, né? Fiquei curioso, tinha um, né, Mito do Desenvolvimento, o que que é isso, né? Mas, para voltar à formação econômica, mas antes citar uma das últimas entrevistas que o Celso Furtado deu, e ele, não sei se foi Carta Capital, alguma dessas, né, publicações, que era mais ou menos isso que ele disse. A economia é uma ciência social, com todas as suas limitações, ou será apenas álgebra, não é? Como a gente vê em muitas instituições hoje, que vamos dizer assim, né? Eu não sou contra análises estatísticas de regressão. Eu acho que tudo isso faz parte de um ferramental, microeconomia, que você fique lá estudando as elasticidades, as curvas, tudo isso, né? Na macroeconomia também usa gráfico, não tem problema nenhum. Mas para você entender onde nós chegamos, não é? Quais foram as escolhas, quais foram as opções, não é? Como é que o Brasil se formou como país, né? Como povo, né? Porque quando se fala em povo brasileiro também é sempre uma coisa, né? Do que nós estamos falando? Nordeste, Sudeste, o Sul, né? Do Brasil, né? Mas enfim, né? Formação econômica do Brasil é um clássico, né? Sempre quando me perguntam se vale a pena ler alguns livros, como, por exemplo, Formação Econômica do Brasil, mas me perguntaram outro dia, o povo brasileiro do Darcy, vale a pena ler? Eu falei, gente, é um clássico. Se você quer entender, não é, o espírito de um tempo, e se você quer passar pelos grandes autores, é mais do que necessário. Não é? Imagina alguém fazer um curso de economia e não ler a teoria geral do Keynes. Ainda que não seja um livro complicado. Keynes era complicado de escrever. Celso Furtado, com toda a modéstia aqui, acredito que não há nenhuma dúvida, era um grande escritor, escrevia muito bem. Não é? Keynes, pelo que eu li dele, era mais complicado, né? Não era tão bom escrevendo, parece que era um bom orador, né? Então, o Formação é um clássico, né? E o que me marcou muito a questão do método, né? O Paulo Nogueira Batista escreveu um artigo na Carta Capital, esse eu tenho certeza que foi na Carta Capital, que ele fazia um contraponto, né? O que seria a economia de Celso Furtado e que seria uma economia, vamos dizer assim, matemática do Simonsen, né? Do Mário Henrique Simonsen. Ele mostrando, né? Que no caso de Simonsen era uma coisa mais mainstream, né? Aquela coisa mais tradicional, mais norte-americana, mais voltada para a economia neoclássica, vamos lá, né? E no Celso Furtado tinha um método, que era uma inovação de uma escola que nós conhecemos muito bem, né? Muitos de nós fomos formados nessa escola, que é o quê? Uma economia histórica. Né? Ele chega a usar esse termo economia histórica. É economia, mas é uma economia, não é, que está atrelada ou que está imersa o quê? Na história dessas sociedades. O que aconteceu afetou. Né? A gente explica muita coisa entendendo os processos, você pode chamar de ciclo econômico em alguns casos, né? Mas os processos que foram decisórios, né? Quem decidiu, como decidiu, quais foram as grandes escolhas que foram feitas ao longo da história. Né? Bom, então já estamos em 58 aqui. Até chegar demorou tanto 58, mas a gente vai chegando aos pouquinhos, não tem problema, não tem tanta pressa. E aí, Rosa, ele já tinha, como eu falei, ele entra na CEPAL em 49, em 54 ele escreve, faz o curso CEPAL BNDES, ele participa, né? 52, 54 ele acho que sai o plano CEPAL BNDES, de 54. Pode ser 53, E aí, 50 bom, aí o Celino começa em 56 o governo, e aí, como eu falei, é uma materialização desse ideal de desenvolvimento da CEPAL, que foi
que tem, como a Rosa mesmo mencionou, tem um pouco muito de planejamento, mas de interpretação histórica, que é, digamos, é aplicada à metodologia histórico-estrutural, que é a marca registrada da CEPAL, que a gente tem que sempre repetir várias vezes aqui, já foi dito, mas é muito importante dizer isso, é a marca registrada da CEPAL e da tradição cepalina que foi herdada pelos economistas brasileiros, a tradição histórico-estrutural. Mas já no final da década de 50, ele já começa a ter uma visão, digamos, menos ou mais crítica ou mais problematizando esse processo de movimento e escreve. Em 62 é publicado Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, certo? Mas o artigo, acho que é de 59, eu acho que Pode tem ser. um artigo de 59. De qualquer forma, o livro é publicado em 62, já é uma revisão um pouco menos otimista sobre o processo de desenvolvimento, e ele acha que é o subdesenvolvimento e o desenvolvimento, que é possível que exista um processo de industrialização, mas que não seja capaz de incorporar as massas, né, a população toda, e que vai causando limitações e problemas de estrutura produtiva, de estrutura social, que podem até mesmo dificultar o próprio processo de desenvolvimento, e depois ele até radicaliza um pouco, para até diminuir ou desacelerar fortemente o processo de desenvolvimento. Então, e nesse período também tem a fundação da Sudene, que é uma ideia que ele leva o Juscelino também, se eu estiver falando bobagem, que me corrija, que o Juscelino parece que falou a frase, pô, por que que ninguém tinha me falado disso antes, né? Assim, quando ele apresenta. Então, a gente podia falar, acho que um pouco desses dois momentos, assim, tanto quando ele começa a ter, digamos assim, não que seja contra o processo que foi feito, é óbvio, mas começa a pensar de alguma forma crítica no processo de desenvolvimento, do qual ele foi um dos formuladores, e dessa empreitada aí, que acho que também, como você falou, foi sempre uma paixão dele, também o Nordeste, né? A tentativa de diminuir a enorme distância que existe no Nordeste e outras regiões do Brasil. Quer dizer, tem ali, quando eu parei lá, quando ele volta da Europa com um diploma debaixo do braço, né? Eh, Doutor em Economia. Eh, e aí, logo, ele chega, portanto, setembro, outubro por aí de 48, ele volta para o Brasil, fica sem saber o que fazer e tal, não sei o quê, até que no final de 48, início de 49, ele tem a CEPAL, que é uma das agências das Nações Unidas, né, do pós-guerra, está sendo criada em Santiago do Chile, e ele resolve ir. Aí vai ver os luminários da época, sobretudo o Eugênio Goudin, né? Eugênio Goudin era grande personalidade, mas o Bulhões também, o Otávio Gouveia de Bulhões, que dizem, não, Celso, vai para o Chile nada, isso é bobagem, essa coisa que está se criando no Chile, fica aqui com a gente na Fundação Getúlio Vargas. Ele até ficou uns 2, 3 meses ali, meio fazendo uns freelancers naquela conjuntura econômica, mas depois ele resolveu ir para o Chile e vou para lá. E aí ele passa 10 anos na CEPAL, né? Quase 10, quer dizer, de 49 a 58, por aí, né? Dá quase 10 anos. Ali dá a sensação de que ele... Isso eu não sou economista, tá? E nem especialista na obra do Celso. Mas dá um pouco a sensação de que ali ele estava aprendendo tudo, aprendendo e formulando ao mesmo tempo as futuras teorias. Quer dizer, era um projeto de industrialização da América Latina, não só do Brasil, né? Ele trabalhou em relação ao Brasil com um projeto, como você disse, Cepal Bendé, mas em outros países também. Só Ele, isso, lá em Venezuela. 54 ele fez da Venezuela. Então, Venezuela, México, Equador, teve outros também. E ele, quer dizer, era a ideia da CEPAL ir fazendo, país por país da América Latina, um grande diagnóstico do que era como é que estavam os países no final da guerra. A gente está relativamente perto do final da guerra, está em 49, 50, 50 e poucos por aí. E ele foi indo. Aí ele chega uma hora que eu acho que ele ficou meio cheio da CEPAL, digamos assim, ou a CEPAL dele, e ele foi dizer, eu quero estudar mais, já fiz doutorado e tal, e depois de 9 anos da CEPAL, aí aparece o Nicholas Caldor, que era um grande Se economista, encontraram no México, não é isso? no México primeiro, e depois, e o Caldor diz, olha, por que você não vai lá trabalhar comigo lá um pouco, estudar comigo lá em Cambridge? E aí ele pede uma licença para a CEPAL, sem vencimento, depois acaba se demitindo da CEPAL, e vai para lá. Fica com o Caldor lá em Cambridge, no King's College, e lá então é que ele escreve Formação Econômica, como você disse exatamente, é isso mesmo, ele parte lá da tese, tem uma parte que tem muito a ver com a tese, e depois do Economia Brasileira, né? Ele junta, digamos assim, né, os dois e depois vai em frente, né? Bem, aí quando ele está lá, curiosamente, o Roberto Campos manda, de quem ele era bastante
amigo, o Roberto Campos ainda nos seus primórdios desenvolvimentistas, depois ele trocou esses primórdios, passaram a ser outras coisas, mas o Campos escreve para ele e uma carta que quando chega em Cambridge, Celso está de férias, no mês de agosto e tal. Quando ele volta, ele encontra a carta e era Juscelino, Campos levando ao Juscelino uma pessoa para dirigir a SUMOC, que era o então Banco Central, mais ou menos da época, né? Superintendência de Moeda e Crédito, né? Que era um departamento do Banco do Brasil. Exato. E aí Celso, tem engraçado, eu publiquei essas cartas, Celso responde para ele, puxa, eu sou uma pessoa de sorte. Ainda bem que eu não recebi sua carta a tempo, porque eu não me queira mal, eu não quero pegar a presidência da SUMOCA de jeito nenhum. Mas o que eu quero dizer é que, nesse momento, o nome dele já estava meio que circulando entre o Roberto Campos e o Juscelino, né? Já estava mais ou menos assim. E aí ele resolve, então, vai voltar para o Brasil, depois do livro dele, e o Roberto Campos novamente disse, ele não quer, então, vir ser diretor do BNDES. Ele falou assim, quero, se eu puder, ter uma diretoria só para pensar o Nordeste. E Campos topa, acha ótimo e tal. E aí vem. E aí, nessas alturas, também não convém esquecer que em 58 tem uma grande seca no Nordeste, daquela terrível, né, que a gente via, eu era criança, me lembro, e parece que tem um outro detalhe, foi a primeira seca que foi transmitida por televisão. Quer dizer, as pessoas do Rio de Janeiro viram na televisão as imagens dos retirantes saindo com uma trouxinha aqui pendurada no ombro, as crianças meio maltrapilhas, andando e tal pelas estradas, fugindo da seca. E Juscelino, nesse momento, estava com aquela coisa de Brasília, e tinha gente que dizia, poxa, mas esse homem só pensa em Brasília, o Nordeste com uma seca imensa, e ele está só fixado em Brasília. Quer dizer, não foi mal politicamente para o Juscelino dizer, não, eu vou pensar o Nordeste também. E aí chama Celso. Celso pede para ele fazer uma espécie de um plano, que seria o pessoal do GTDN, do grupo de trabalho, aqueles grupos de trabalho que o Juscelino criava, né? Celso fica meio presidindo aquele grupo, vai para o Nordeste, faz uma espécie de um diagnóstico, e aí Juscelino chama. E quando chama é aí que ele diz, puxa, se eu soubesse disso antes, se eu soubesse desse Celso Furtado antes, eu teria chamado e tal, bom, enfim. E aí, de fato, aí dá origem ao que será a Sudene. Demorou, viu? Quer dizer, esse encontro com o Juscelino, que é aqui no Palácio nas Laranjeiras, é de fevereiro de 59. O projeto da Sudene só vai ser aprovado em dezembro de 59. Demorou, quer dizer, era projeto de lei, não tem aquela coisa de medida provisória que teve depois, né? Era projeto de lei. Você tem que negociar no Congresso, demorou muito. E foi um projeto que eu acho que o Celso deu. Aí eu acho, a minha sensação é que é o momento síntese da vida de Celso. Digamos assim, ele volta para o Nordeste, que é a terra dele, onde ele viu desde criança muita miséria, uma coisa que chocou muito a ele, desde que ele tinha 7, 8 anos de idade, e ele queria trabalhar pelo Nordeste. E achava que podia fazer, quer dizer, digamos, o Celso da teoria lá da CEPAL, agora era na prática. Né? E aquela ideia de vários filósofos, né? De vários pensadores, que o saber é feito para ser usado, né? Para ser aplicado, né? Digamos assim. Então, eu acho que é um momento muito, muito importante na vida dele, um momento de síntese, e que foi relativamente curto, né? Que aí dura 6 anos, e aí vem o golpe militar de 64 e aborta todo esse projeto, né? Mas é um pouco isso, quer dizer, nesses 6 anos, a pressão mas era muito difícil. Olha, mudar ali o Nordeste, o Celso fez muita coisa, mas, digamos, uma reforma fundamental que ele tinha pena não ter conseguido fazer era a reforma agrária. Não havia hipótese de passar. Você conversar com aqueles usineiros, e e ele não era uma pessoa conhecida no Nordeste. Ele tinha saído jovem e tal, foi fazer direito, foi economia, foi para a França e tal. Ele não era realmente conhecido. Ele não era, digamos, um apadrinhado. Ele não tinha assim, como no Nordeste tem muito aquela coisa do coronelismo, você ser filho de fulano, da família tal, da família Y, aquelas famílias ilustres do Nordeste. O Celso não tinha nada disso. Mas ele chega como técnico, né, que quer fazer, e foi muito difícil, muito difícil. Os usineiros ali, o pessoal de engenho, os senhores de engenho, a luta foi braba, foi braba. E aí vem 64, mas ele ainda assim fez. Agora, eu acho que ele tinha uma certa frustração de não ter conseguido fazer reforma agrária. Só o tempo, só falar na expressão reforma agrária já assustava. Ele aí mudou um pouco, fez alguma coisa meio assim, que seria um estatuto da terra, mas com outro nome assim, que no fundo era uma reforma agrária, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Então encerramos aqui esse primeiro programa sobre Celso Furtado, que falou da vida dele, da sua trajetória tanto intelectual como homem público, desde a sua infância em Pombal até o começo dos anos 60,
como a gente falou, ele trabalhou na CEPAL, ele fez a Sudene, ele trabalhou no BNDES e já escreveu a sua obra, que a gente pode chamar de obra máxima, Formação Econômica do Brasil, e um livro muito importante, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Agora a gente vai tratar da segunda uma divisão, que é uma divisão histórica para ele importante, que é quando ele partiu para o exílio em 1964, e sua contribuição aí como professor na Europa e os livros que ele compôs. Esse programa é possível, a gente quer antes agradecer a Rosa Freire da Guiar, que está aqui, Rodrigo Medeiros, que é do Instituto da Universidade Federal do Espírito Santo, Instituto Federal do Espírito Santo, Isso. e a minha amiga Carmen Feijó também, que é da UF, Universidade Federal Fluminense. E esse programa só foi possível graças ao apoio da FAPERJ no programa de apoio às academias nacionais da FAPERJ na construção desse estúdio. Muito obrigado.